Instituto Inspiral apresenta Morada da Imagem, podcast que ouve imagens e vê palavras. Sexto episódio: A crise dos espaços de convivência. Olá a todos, a todas. Vamos mais uma vez ao nosso podcast Morada da Imagem, nessa primeira temporada dedicada às relações afetivas. No episódio anterior, exploramos a estética, aquela percepção sensível que inaugura o afeto. E hoje nós vamos apresentar a crise dos espaços de convívio e o sofrimento no nosso mundo contemporâneo. Na estética, descobrimos que o encontro começa antes da palavra. O amor nasce de uma metáfora. E que a alma precisa, então, ser vista, sentida e recebida para existir plenamente. Mas hoje surge uma outra questão fundamental. Onde, no mundo atual, contemporâneo, essa sensibilidade pode viver? Se a alma pensa em imagens e responde à presença, quais os espaços em que essa presença ainda acontece? Quando observamos o nosso tempo, percebemos algo silencioso, sutil, mas muito profundo. Os lugares que sustentavam o encontro humano estão cada vez mais desaparecendo, empobrecidos. Como as praças, os quintais, a rua em que quase não passavam carros e se podia conversar e brincar, o campinho para jogar bola e soltar pipa, os cafés de bairro, as calçadas onde a conversa começava por acaso, foram cada vez mais substituídos pelos shoppings, pelos condomínios fechados e pelos ecrãs portáteis. E isso não é apenas uma mudança estética, é também uma mudança afetiva. A estética do espaço influenciando as relações afetivas. Eu quero então deixar-vos aqui algumas perguntas para que vocês possam refletir e então avançarmos na nossa conversa. Quais eram os espaços de convivência da sua infância? Sobretudo quem nasceu antes dos anos 90 e ainda mais antes dos anos 80. Onde você aprendeu a olhar, escutar, esperar, brincar e pertencer? Esses espaços ainda existem na sua vida hoje? Em que lugares a presença ainda tem chão? E por fim, onde o encontro ainda é possível sem performance, sem filtro e sem vitrines? Pensem nisso. A estética e a ética da afetividade, elas precisam de um cenário, e a sua moldura se chama convivência. A moldura da convivência cria lugares onde podemos escutar, brincar, tropeçar, rir fora d'hora, existir sem edição. Por isso, neste episódio, vamos olhar para o sofrimento contemporâneo não como falha individual, mas como sintoma de uma crise coletiva, uma crise maior, a crise dos espaços de convivência. Provavelmente, o que adoece hoje seja a alma do mundo que deixou de encontrar moradas onde possa habitar, onde possa conviver. A dificuldade de estar com o outro é exacerbada por um mundo que estruturalmente nos ensina e nos força a apenas passar por ele, como numa passarela, como um desfile de egos. Vivemos, portanto, não apenas uma crise da convivência, mas uma crise da estética do mundo, onde perdemos os lugares de presença que sustentavam o encontro sensível e a revelação da singularidade.
Se realizarmos uma leitura mais aguda do sofrimento humano atual, veremos que ele não é realmente apenas uma questão individual, mas, sobretudo, um sintoma de uma crise da nossa vida compartilhada. Os centros de convivência estão doentes. Uma das transformações mais profundas que testemunhamos é a mudança radical na organização estética do mundo, acompanhada, obviamente, pelas transformações sociais e econômicas que nos atravessam. Vivemos, assim, um empobrecimento da experiência íntima do encontro, uma erosão dos lugares onde o olhar, o gesto e a presença se cruzavam genuinamente. Se antes tínhamos praças, largos, ruas de lazer, quintais e salas de estar como centros gravitacionais da vida comunitária, hoje, onde, por exemplo, se conversava, lia, costurava, ou até se dançava, tirava-se a mesa ali do lado e se dançava, hoje assistimos a uma migração para espaços como shopping centers e, de forma mais avassaladora, para o universo virtual. A própria sala, que já foi território de convivência com a lareira no centro, agora gira em torno da televisão, transformada no novo altar doméstico. E qual é o impacto disso nas relações afetivas? É profundo. Essa transformação empobrece drasticamente a qualidade dos espaços de convivência e, por consequência, a própria intimidade. O shopping center, por exemplo, é um espaço de consumo. A sua lógica é a de transação, de negócio, da aparência, da circulação de mercadorias. É um espaço que, paradoxalmente, é cheio de gente, mas pode gerar uma solidão anônima. Dentro de casa, algo semelhante também acontece. A sala de estar, antes dedicada à conversa, ao jogo, ao encontro espontâneo, reorganizou-se em torno da televisão, transformada no novo altar doméstico. O mobiliário, os corpos e até o silêncio passam a se orientar para a tela, não mais para o outro. E no espaço virtual, essa lógica se intensifica. Ele se torna um ambiente de curadoria da própria imagem. Um palco onde podemos editar, filtrar e performar aquilo que somos. A troca é mediada por telas e algoritmos, e com isso perde toda a riqueza sensorial da estesis, da estética, como, por exemplo, o calor da presença, aquele tom de voz não planejado, o cheiro, o toque acidental e, sobretudo, a linguagem corporal não verbal, que fala muitas vezes mais do que as palavras. No entanto, a palavra curadoria também nos remete a outro significado, significado de cuidado, de cura. E é justamente essa a curadoria de que nossas relações precisam. Não aquela que fabrica uma imagem lisa, polida, bidimensional, mas a que acolhe a imagem real em sua singularidade, com suas rugas e traços únicos. As rugas, por exemplo, não são defeitos a corrigir. Não é um problema de cosmética. São a estética de memórias gravadas na pele. São testemunhos de risos repetidos, de noites mal dormidas, de perdas atravessadas e de escolhas feitas. Cada vinco conta algo que nenhuma fotografia filtrada consegue dizer. Esses traços únicos, como a cicatriz no queixo, aquele jeito torto de sorrir, aquela sobrancelha que nunca fica simétrica, revela a pessoa para além da superfície. São como as margens de um rio, irregulares, sinuosas, moldadas por encontros, por pedras, por curvas e turbulências. E é essa curadoria que importa. A hospitalidade da alma, que reconhece a beleza da existência tal como ela é,
imperfeita, marcada, mas verdadeira, e permite que alguém continue sendo quem é. Enquanto a primeira curadoria nos adoece com o falso, a segunda nos cura com o verdadeiro. A falsa resulta na crise de identidade e de intimidade. Afinal, ambas necessitam de um espaço potencial onde os gestos verdadeiros, inclusive aqueles desastrados, vulneráveis e os não editados, possam surgir e ser acolhidos. Sem esses espaços qualificados de convivência, ficamos privados do combustível relacional necessário para que a face estética se revele e seja testemunhada. Portanto, o sofrimento contemporâneo não é apenas o de uma alma individual em crise, mas o de almas no coletivo, que estão famintas por um mundo com estética relacional e não cosmética. Um mundo que possa oferecer verdadeiros espaços de convivência para a alma e não apenas vitrines para o ego. Dessa forma, os relacionamentos tornam-se mais frágeis. Ficamos mais propensos a descartar o outro ao primeiro sinal de conflito, aquela areia a qual já falamos nos episódios anteriores. Porque nos falta o tecido comunitário e os rituais de convivência que sustentam e dão resiliência aos vínculos. Reconstruir esses espaços físicos, simbólicos e afetivos é reencontrar a arte de viver juntos. É permitir que a relação volte a ser uma criação compartilhada e que o mundo, mais uma vez, se torne um lugar onde a alma possa realmente habitar. Se a crise da convivência que exploramos hoje revela a falta de espaço para o encontro, há algo igualmente precioso que também nos escapa e que iremos falar no próximo episódio, que é o tempo e o ritmo. Não aquele tempo cronológico, mas o tempo da alma, que é lento, é criador, onde o olhar encontra repouso, onde o gesto não precisa ser eficiente, onde a presença pode simplesmente existir. Quando a gente perde os lugares de convívio, também perdemos os ritmos que sustentam o afeto. Tudo fica mais acelerado, se automatiza, se torna urgente. É sempre aquela sensação de estarmos atrasados, inclusive nas relações. E assim, os vínculos ficam sem música para dançar. Talvez seja por isso que tantos de nós sentimos um cansaço existencial, uma exaustão, um sentimento que atravessa por algo que não sabemos nem sequer nomear. E não é falta de gente, é falta de compasso compartilhado. E esse tema que iremos abordar no próximo episódio vai fazer com que a gente volte ao início de tudo. A primeira dança que inaugura aquilo que chamamos de self-estético. Aquela coreografia silenciosa entre a mãe e seu bebê, feita de respiração, toque, olhar e proximidade. É ali que aprendemos o tempo do mundo e o ritmo do outro. E é ali que podemos encontrar uma pista sobre o sofrimento contemporâneo e, quem sabe, uma possibilidade de cura. De criar novas estéticas rítmicas nos encontros, nas amizades, no cuidado e no amor, onde a dança intercorporal possa reencontrar seu compasso e sua música. Te levo na casa amarela, ela na beira do mar.